Mito número 5: o lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão. Não sei quem foi a primeira pessoa que proferiu essa grande bobagem, mas a realidade é que até hoje ela continua sendo repetida por muita gente por aí, inclusive gente culta, que não sabe que isso é apenas um mito sem nenhuma fundamentação científica. De onde será que veio essa ideia? Esse mito nasceu mais uma vez da velha posição de subserviência em relação ao português de Portugal. É sabido que no Maranhão ainda se usa com grande regularidade o pronome tu, seguido das formas verbais clássicas, com a terminação em S característica da segunda pessoa. Tu vais, tu queres, tu dizes, tu comias, tu cantavas, etc. Na maior parte do Brasil, como sabemos, devido à reorganização do sistema pronominal, de que já falei, o pronome tu foi substituído por você. Aliás, nas palavras da boneca Emília, o tu já está velho, coroco. E o que ele deve fazer, na opinião dela, é ir arrumando a trouxa e pondo-se ao fresco. E mudar-se de vez para o bairro das palavras arcaicas. De fato, o pronome tu está em vias de extinção na fala do brasileiro e quando ainda é usado, como por exemplo em alguns falares característicos de certas camadas sociais do Rio de Janeiro, o verbo assume a forma da terceira pessoa. Tu vai, tu fica, tu quer, tu deixa disso, etc., que caracteriza também a fala informal de algumas outras regiões. Em Pernambuco, por exemplo, é muito comum a interjeição interrogativa tu acha para indicar surpresa ou indignação. Ora, somente por esse arcaísmo, por essa conservação de um único aspecto da linguagem clássica literária, que coincide com a língua falada em Portugal ainda hoje, é que se perpetua o mito de que o Maranhão é o lugar onde melhor se fala o português no Brasil. Acontece, porém, que os defensores desse mito não se dão conta de que, ao utilizarem o critério prescritivista de correção para sustentá-lo, se esquecem de que os mesmos maranhenses que dizem tu és, tu vais, tu foste, tu quiseste, também dizem esse é um bom livro para te ler, em vez da forma correta. Esse é um bom livro para tu leres. Ou seja, eles atribuem ao pronome ti a mesma função de sujeito que em amplas regiões do Brasil, nas mais diversas camadas sociais, cultas inclusive, é atribuída ao pronome mim, quando antecedido da preposição para e seguido de verbo no infinitivo. Para mim fazer isso, vou precisar da sua ajuda. Uma construção sintática
que deixa tanta gente de cabelo em pé. O que acontece com o português do Maranhão em relação ao português do resto do país é o mesmo que acontece com o português de Portugal em relação ao português do Brasil. Não existe nenhuma variedade nacional, regional ou local que seja intrinsecamente melhor, mais pura, mais bonita, mais correta que outra. Toda variedade linguística atende às necessidades da comunidade de seres humanos que a empregam. Quando deixar de atender, ela inevitavelmente sofrerá transformações para se adequar às novas necessidades. Toda variedade linguística é também o resultado de um processo histórico próprio, com suas vicissitudes e peripécias particulares. Se o português de São Luís do Maranhão e de Belém do Pará, assim como o de Florianópolis, conservou o pronome tu, com as conjugações verbais lusitanas, é porque nessas regiões aconteceu, no período colonial, uma forte imigração de açorianos, cujo dialeto específico influenciou a variedade de português brasileiro falado naqueles locais. O mesmo acontece com algumas características italianizantes do português da cidade de São Paulo, onde é grande a presença dos imigrantes italianos e seus descendentes, ou com castelhanismos evidentes na fala dos gaúchos, que mantêm estreitos contatos culturais com seus vizinhos argentinos e uruguaios. Numa entrevista à revista Veja, em 10 de setembro de 1997, Pasquale Cipro Neto disse que é pura lenda a ideia de que o Maranhão é o lugar do Brasil onde melhor se fala português. Ponto para ele. Infelizmente, continuando a tratar do assunto, não hesitou em afirmar que, no cômputo geral, o carioca é o que se expressa melhor sob a ótica da norma culta e que a São Paulo que fala dois pastel e acabou as fichas é um horror. Não acredito que o fato de ser uma cidade com grande número de imigrantes seja uma explicação suficiente para esse português esquisito dos paulistanos. Na verdade, é inexplicável. Faltam argumentos científicos rigorosos por parte do entrevistado que nos expliquem como chegou ao cômputo geral que lhe permitiu atribuir ao carioca uma expressão melhor sob a ótica da norma culta, nem com que critérios metodológicos chegou à conclusão de que o português paulistano é esquisito. O uso de expressões tão generalizadoras como o carioca, de que classe social, de que faixa etária, com que nível de instrução, ou a São Paulo que fala quase 20 milhões de habitantes, 2 vezes a população de Portugal, acaba reforçando indiretamente, devido à influência inegável de quem as formulou como formador de opinião, a ideia de que o falar carioca é melhor e digno de maior prestígio que os demais falares brasileiros. Ideia que no passado levou até a se querer impor a pronúncia carioca
como a oficial no teatro, no canto lírico e nas salas de aula do Brasil inteiro. As pesquisas sociolinguísticas, que se baseiam em coleta de dados por meio de gravações da fala espontânea viva dos usuários nativos da língua, confirmam uma suposição óbvia. As pessoas das classes cultas de qualquer lugar dominam melhor a norma culta do que as pessoas das classes não cultas de qualquer lugar. Falantes cultos do Rio de Janeiro, do Recife, de Porto Alegre, de São Paulo, de Catolé do Rocha ou de Guaratinguetá se expressarão igualmente bem sob a ótica da norma culta. Basta consultar, por exemplo, o enorme acervo de centenas de horas de gravação da fala urbana culta recolhido pelos pesquisadores do projeto NURC, para confirmar que, apesar das inevitáveis variações regionais, existe uma norma urbana culta geral brasileira. Muitos aspectos dessa norma urbana culta estão descritos nos 6 volumes da Gramática do Português Falado, uma grande obra coletiva publicada pela editora da Unicamp, resultado do trabalho de investigação e análise de dezenas de linguistas das mais diversas regiões do país. De igual modo, fenômenos de concordância do tipo dois pastel e acabou as fichas são facilmente encontráveis na fala carioca, como podemos ouvir nas fitas gravadas do projeto Censo, que investiga o uso da língua no Rio de Janeiro nas classes sociais não cultas, isto é, pessoas que não cursaram universidade. Além disso, esse tipo de concordância se verifica de norte a sul do Brasil e também em Portugal, segundo pesquisas recentes da professora Maria Marta Cherry. Essa mesma pesquisadora defendeu na Universidade Federal do Rio de Janeiro uma tese de doutorado com o título Reanálise da concordância nominal em português, com 555 páginas, que hoje é uma referência obrigatória para quem se aventurar a emitir opiniões a respeito. Jerry mostra que, ao contrário do que pensa Cipro, aqueles fenômenos de concordância são, na verdade, altamente explicáveis. Portanto, não representam uma mera esquisitice dos paulistanos, muito menos um horror. Convém salientar que a determinação das normas culta e não culta é uma questão de grau de frequência das variantes, o que os normativistas considerariam erros ou acertos. Por exemplo, coisas como os menino tudo ou houveram fatos podem aparecer na fala de brasileiros cultos. É preciso abandonar essa ânsia de tentar atribuir a um único local ou a uma única comunidade de falantes o melhor ou o pior português e passar a respeitar igualmente todas as variedades da língua, que constituem um tesouro precioso de nossa cultura. Todas elas têm o seu valor, são veículos plenos e perfeitos de comunicação e de relação entre as pessoas que as falam.
Se tivermos de incentivar o uso de uma norma culta, não podemos fazê-lo de modo absoluto, fonte do preconceito. Temos de levar em consideração a presença de regras variáveis em todas as variedades, a culta inclusive.